Bem-vindo ao Ho'oponopono abençoado. Este não é apenas um canal de palavras. É um espaço de lembrança. Hoje vamos falar de algo essencial, simples e ao mesmo tempo profundo. Porque tudo é possível. E como isso se torna real quando compreendemos onde a mente realmente habita. A verdade é esta. O templo de Deus não está fora. Não está em um lugar distante, nem em uma entidade separada. O templo de Deus habita em cada ser humano. E quando isso é compreendido, a fé deixa de ser crença. E passa a ser estado. Desde as tradições mais antigas até a física moderna, uma mesma mensagem se repete. O divino não está separado da consciência humana. Quando se diz que o corpo é o templo de Deus, isso não é metáfora poética. É uma descrição funcional da realidade. Significa que existe, dentro de cada ser, um ponto de acesso direto à inteligência que organiza o universo. Não é algo que se conquista. É algo que se recorda. Quando alguém ora, imagina, sente, confia. Não está pedindo permissão ao universo. Está ativando uma lei interna. A fé verdadeira não é esforço. Não é repetir frases tentando convencer a si mesmo. Isso é crença frágil. A fé verdadeira surge quando não existe conflito interno. É quando a mente não pergunta mais. Será que isso é possível? Porque internamente já sabe que é. Essa fé não nasce do pensamento. Ela nasce do alinhamento. Por isso Jesus dizia: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Não era sobre quantidade. Era sobre pureza. Um grão não duvida do que é. Ele simplesmente cresce. Aqui está uma das chaves mais importantes. A mente não mora no cérebro. O cérebro é um receptor, não a origem. A mente habita o campo. Esse campo já foi chamado de campo quântico, consciência universal, espírito, logos, Deus. Pensamentos não são criados dentro da cabeça. Eles são sintonizados. Assim como uma rádio não cria a música, apenas a capta. O ser humano não cria a realidade a partir do cérebro, mas a partir da frequência que emite. Intenção não é desejo. Desejo nasce da falta. Intenção nasce da decisão. Quando alguém define uma intenção verdadeira, algo muda no campo. A intenção é o momento em que a consciência diz: esta é a realidade que reconheço como verdadeira para mim. Nesse instante, o campo responde. Não porque foi convencido, mas porque foi organizado. O universo não reage às palavras. Ele responde ao estado. Vibração não é emoção exagerada. É coerência interna. Quando pensamento, sentimento e identidade apontam na mesma direção, a vibração se torna estável. E uma vibração estável molda o campo. É por isso que a imaginação, quando acompanhada de presença e entrega, cria. Não porque se imagina algo distante, mas porque se habita internamente essa realidade. Nesse estado, não se pede, não se implora, não se espera. Simplesmente se é. A consciência não está presa ao tempo nem ao espaço. Ela é não local. Isso significa que o futuro não está à frente. Ele já existe como possibilidade no campo. Quando alguém entra em consciência expandida, não está criando algo novo, mas acessando uma versão já disponível da realidade. A fé verdadeira é reconhecer essa versão como real agora. E o corpo, a matéria e as circunstâncias apenas seguem. Agora, por um instante, silencie. Não peça nada. Não imagine esforço. Apenas reconheça. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim.
A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim.
A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. O templo vive em mim. A inteligência que cria mundos atua através de mim. Eu me alinho ao que já é verdadeiro. Permita que o campo faça o resto. Obrigada. Tudo é possível não porque o mundo é mágico, mas porque a consciência é fundamental. Quando o ser humano se alinha ao templo interior, a mente que habita o campo, e a fé que nasce do silêncio, a realidade se reorganiza. Sem luta, sem ansiedade, sem dúvida. Se este conteúdo ressoou com você, permaneça neste caminho. Deixe o like, se inscreva e clique para receber notificações. Aqui não se aprende algo novo. Aqui se lembra quem sempre se foi. Aloha!